Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, uma vitória enorme do Flamengo sobre o Chelsea, 3-1 de virada, jogando na tarde desta sexta-feira na Filadélfia. E com isso o Flamengo fica muito perto de garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e muito que provavelmente em primeiro lugar. É o tema do vídeo agora, vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você falar com a galera do Turista FC. Atenção, você que estava esperando, estava na dúvida se ia ver a fase de grupos, se você só queria ir para a Copa do Mundo de Clubes no mata-mata, o Turista FC consegue te levar lá para os Estados Unidos para acompanhar o seu time ou acompanhar o mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. É só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link que está no primeiro comentário e falar com a galera do Turista FC via WhatsApp que eles conseguem esse pacote para você. É a empresa de turismo esportivo de maior credibilidade no Brasil e que te dá toda a garantia de que você vai receber a viagem, vai receber as passagens, vai receber o ingresso. Então, fala com a galera do Turista FC que eles te ajudam. Tô gravando esse vídeo aqui logo depois a gente ter visto uma excelente atuação do Flamengo, mas uma excelente atuação mesmo. Praticamente do início ao fim, superior ao Chelsea. Eu, no fim do jogo, fiz esse tweet aqui, que eu tô deixando aqui, falando sobre a partida do Flamengo, e que foi uma partida em que o Flamengo trabalhou para controlar o Chelsea, trabalhou para jogar bem contra o Chelsea e fez isso o tempo todo e ainda ganhou o jogo. Eu fiz o tweet falando, o Flamengo entrou no jogo do Chelsea para jogar, controlar as ações e tentar ganhar. Jogou muito bem praticamente o tempo todo, controlou as ações e ganhou. Felipe Luiz foi perfeito na postura do segundo tempo e nas substituições. É o que eu falei aqui. E falando o que eu também falei no vídeo anterior, que foi o vídeo da vitória do Botafogo sobre o PSG, esses debates de dizendo, o futebol brasileiro pode jogar lá, pode jogar aqui, eles lá podem jogar aqui, esses debates continuo achando muito precipitados para a gente ter, né? Eu não consigo cravar que você pegar o clube brasileiro, botar no contexto do campeonato lá, de 38 rodadas, de calendário, não sei se isso vai acontecer. A mesma coisa que eu falei para a vitória do Botafogo sobre o PSG, eu vou falar aqui, agora para a vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Mas não resta dúvida, e a Copa do Mundo de Clubes está deixando isso claro, que para você haver uma mobilização, para você ter uma preparação para um jogo, para você enfrentar o PSG nesse jogo, para você enfrentar o Chelsea nesse jogo, para você enfrentar um Bayern de Munique nesse jogo, um City, um Real, enfrentar em um jogo, está muito claro que é plenamente possível os clubes daqui e talvez de outros lugares do mundo também. Tem que lembrar, o Inter Miami ganhou do Porto. É plenamente possível haver jogo, haver disputa e os times de fora da Europa ganharem. Isso está ficando evidente. Isso está ficando evidente. O debate de, o futebol europeu é uma farsa, o futebol da Champions é uma farsa, a Premier League é uma farsa. Esse debate é muito raso e é um debate que você não vai ter num vídeo aqui para falar do jogo. É um debate que precisa ser feito com mais profundidade. Mas está muito claro que para jogar um jogo, para ter uma partida, para o Flamengo fazer uma preparação para enfrentar o Chelsea, o Botafogo fazer uma preparação para enfrentar o PSG, ou o Atlético de Madrid, que é o próximo jogo, pro Fluminense fazer uma preparação para enfrentar o Borussia, dá jogo sim, está muito comprovado. E aí, eu não vou aqui ficar usando a questão do momento em que o jogo está sendo realizado, porque durante anos, e desde da Lei Bosman lá em 97, ou seja, desde que, pegar neste século, no século XXI, a gente tem muito debate de os europeus estão com superioridade e tudo mais, só que a gente tem que considerar que todas as vezes que a gente teve esse duelo no fim do ano,
era o europeu, era o sul-americano e também o mexicano, isso acontece muito com o mexicano também, esgotado fisicamente, ou numa bagagem física muito grande. E se isso está acontecendo agora com a Europa, faz parte do jogo. Você tem que se colocar. Eu nem quero aqui levantar o outro debate, por isso que eu estou dizendo que precisaria de uma profundidade maior. Eu nem quero levantar aqui o debate de que o número de jogos no ano de 2025 do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, do Fluminense com os clubes europeus vai dar mais ou menos a mesma coisa, tá? Vai dar e vai ter clube que jogou mais aqui na América do Sul em 25 do que clube europeu. Não estou nem querendo colocar isso, só querendo dizer que seria muita sacanagem com os clubes sul-americanos você dizer que é só porque o europeu está esgotado. Não, o europeu foi para o torneio jogando do jeito que ele tem para jogar e é isso aí. Ele não está conseguindo ter a superioridade que a gente entende que existe. E não sou eu que estou falando. Eu queria trazer aqui a fala do Felipe Luiz, tá? Essa fala aqui é do Felipe Luiz. Acredito que existe uma elite no futebol que 8 a 10 clubes do mundo fazem parte. Eles são muito superiores. Tirando essa elite, e aí ele está falando da elite dos principais clubes europeus, acho que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão. Pela forma de competir, se adaptar, jogar em todos os tipos de gramados, altitude, climas adversos. Isso gerou uma competitividade que não nos coloca para baixo contra nenhum clube do mundo. Esse é o ponto que eu estou dizendo. Para você jogar um jogo, dar jogo contra qualquer um. Evidentemente que o elenco dessa elite é melhor. Dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E aí ele cita situações que o próprio Flamengo sofreu. O maior exemplo é que hoje ganhamos do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente em casa e quase perdemos para o Táchira. Nunca é fácil, o futebol é assim, por isso é tão lindo. Então, esse é o cenário. Hoje, está muito claro que debater se aonde o Flamengo ficaria na Premier League, aonde o Palmeiras ficaria em La Liga, aonde o Botafogo ficaria no Campeonato Alemão, eu acho que isso é muito... Você precisa de uma profundidade para debater isso. O que a gente pode debater por A mais B é, nesta Copa do Mundo de Clubes, qualquer time brasileiro está conseguindo competir com qualquer time europeu de qualquer prateleira. De qualquer prateleira. O Botafogo esteve mais perto de fazer o 2-0 contra o PSG do que de tomar o empate. E o Flamengo dominou amplamente o Chelsea, mesmo saindo atrás. Então, acho que isso está muito claro aqui. Sobre o jogo, cara, foi uma vitória, como disse o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz falou a seguinte frase, cadê? Foi uma vitória enorme pra gente. Ele disse isso, né? E acho que é uma frase que exprime muito bem. Ele fala assim: os jogadores entenderam muito bem o modo de jogar, é difícil jogar contra o Chelsea. Foi uma vitória enorme para nós, estou muito feliz. Qualquer um pode ganhar essa competição, isso é futebol. Falou o Felipe Luiz sobre o jogo de hoje. E de fato foi uma vitória enorme. Não só pelo placar, mas pela forma como o Flamengo fez e pelas circunstâncias do jogo. O Flamengo saiu atrás numa falha do Wesley, uma falha somada com falta de sorte do Wesley, que tentou espetar um passe ali pro Pulgar, tendo uma marcação, tendo uma sombra do Pedro Neto. Ele acabou dando o passe, a bola explodiu no Pulgar, voltou para ele, ainda tentou tirar de cabeça, não conseguiu. A bola sobrou pro Pedro Neto, meio viva, quase bateu na mão do Pedro Neto, mas não bateu. Se a bola batesse na mão do Pedro Neto e ele arrancasse pro gol, seria um gol anulado, porque bateu na mão, e o Pedro Neto, com muita competência, já tinha jogado bem contra o LA e hoje talvez tenha sido o jogador de ataque do Chelsea, o melhor deles, tocou no canto e fez 1-0. Quando o Chelsea faz 1-0, o Flamengo já era melhor do que o Chelsea. O Chelsea começa muito rápido para tentar sair, tem a melhor primeira chance do jogo com o Dilap, que o Rossi defende no alto, mas depois o Flamengo assume o controle do jogo. E fazendo um jogo muito interessante, de força nas laterais, empurrou os laterais do Chelsea para trás, né? O Malo Gusto
foi chegar no campo de ataque no segundo tempo só, empurrando o Cucurella para trás. O Cucurella quase não apoiou nem de longe com o conforto que normalmente apoia, e um time tendo muito controle do jogo. O Chelsea não marcou alto na maior parte do tempo, uma vez ou outra que conseguiu marcar alto e o Flamengo conseguiu sair, e do meio para frente ali o Jorginho e Pulgar com uma capacidade muito grande de controlar o jogo, o Luiz Araújo puxando da esquerda para dentro e o Arrascaeta jogando por dentro, e o Gerson com um grande jogo pelo lado direito. O Gerson, para mim, só não foi o melhor em campo porque a partida do Bruno Henrique é uma partida muito impactante, mas o Gerson jogando muito, se envolvendo muito bem com o Wesley, segurando a bola, marcando, prendendo a bola. Então o Gerson foi um cara muito importante, fez um grande jogo nessa partida. Então esse cenário foi de o Flamengo ir controlando e ir ocupando o campo de ataque do Chelsea. E curiosamente, o Flamengo sai atrás e não consegue empatar no primeiro tempo, porque tecnicamente, apesar de taticamente o Flamengo estar muito confortável, tecnicamente não foi um bom jogo do Flamengo. O Arrascaeta fez um jogo bem abaixo, o Luiz Araújo errou alguns passes que ele não vinha errando. Por exemplo, a primeira jogada do jogo é uma jogada que o Flamengo envolve de toques curtos. Quer dizer, na verdade, o Flamengo rouba a bola depois de uma saída errada do Chelsea, e depois com toque curtos, a bola chega pro Luiz Araújo apoiando por dentro, saindo da esquerda para dentro, e o Plata ataca a área em condição legal e o Luiz Araújo erra o passe. E é um passe assim, muito, 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 muito fácil para você acertar para um jogador da qualidade do Luiz Araújo, porque era ele com o campo aberto e o Plata também com o campo aberto. Ele dá o passe um pouco mais longo do que deveria. Se ele acerta o passe no Plata, o Plata estaria dentro da área, um pouco antes da marca do pênalti, com o gol, só ele e o Roberto Sanches para fazer o gol. Então o Flamengo falhou muito no primeiro tempo nessa capacidade de, estando na intermediária do Chelsea, de conseguir encaixar e conectar. Muitos passes errados, muitos passes à frente do que deveria, mas o Flamengo era um Flamengo controlando o jogo, um Flamengo sofrendo uma vez ou outra ali num contra-ataque, numa capacidade de atacar, de transição do Chelsea, mas um Flamengo controlando o jogo, indo para cima, um Flamengo ocupando o campo de ataque, conseguindo conectar. O Wesley, depois da falha, o gol do Pedro Neto é aos 13, o Wesley fica ali uns 10 minutos claramente sem confiança, e aí a gente tem que lembrar, o Wesley falou disso na zona mista, e deu para ver no campo o Jorginho, depois do gol, chegando para ele falando, vamos lá, mas depois ele faz assim, ó, ali, ele faz assim, ó, essa bola tem que espanar, mas vamos lá. E o Wesley falou na zona mista que o Danilo chegou para ele e falou, levanta a cabeça que num jogo grande desse, que é o jogo que o grande jogador mostra o seu valor. Então, e aí, depois disso, depois de uns 10 minutos ali de falta de confiança, o Wesley cresce demais no jogo, começa a ganhar todas as jogadas do Pedro Neto, o Cucurella não faz nada no ataque, e o Wesley começa a ir para cima, lembrando um pouco do Wesley da reta final da temporada passada, de alguns momentos dessa temporada, ora apoiando por dentro, ora atacando o corredor. O Wesley faz duas tabelas, uma com o Gerson e uma outra, se eu não me engano, com o Jorginho, ou com a Arrascaeta, que ele ganha e vai entrando na área. O Pedro Neto faz uma falta, a outra a zaga corta. Então, assim, o Wesley cresceu demais e foi um Flamengo muito melhor que o Chelsea no primeiro tempo, perdendo por 1-0. Que é o que acontece, né? Que eventualmente acontece no jogo de futebol. Às vezes o time que está jogando melhor, e era nítido que o Flamengo jogava melhor que o Chelsea, foi para o intervalo perdendo. Muita gente na expectativa de mudança, o Filipe Luís volta com o mesmo time. No começo do segundo tempo, o Chelsea tem uma finalização, uma chance ali, e depois o Flamengo volta a assumir o controle do jogo. E aí aparece o Filipe Luís. Filipe Luís tem uma participação muito grande, porque ele, aos 11 do segundo tempo, ele decide tirar o Arrascaeta do jogo e botar o Bruno Henrique. E aí a gente está falando de um técnico com menos de 1 ano de experiência no profissional, um técnico que foi jogador ao lado de alguns jogadores desse time,
e um técnico que tem a coragem de tirar o melhor jogador do Flamengo na temporada, que é o Arrascaeta. Por quê? Porque não estava jogando bem, não estava funcionando e ainda não estava com a entrega física que o Flamengo precisava para voltar a subir marcação, a pressionar. E aí ele tira o Arrascaeta, bota o Bruno Henrique mais avançado e recua o Plata e o jogo muda ainda mais. Não muda, né? Mas o jogo volta a ser um jogo de uma imposição do Flamengo. O Flamengo volta a subir as linhas, uma linha de ataque lá no alto. O Cole Palmer foi um fantasma no jogo. Cole Palmer não apareceu no jogo. Cole Palmer tem, se eu não me engano, 30, um pouquinho mais, 30 ações com bola. Dessas 31, se eu não me engano, deixa eu até 32 ações com bola e perdeu 12 bolas. Ele perdeu quase um terço das bolas que ele jogou. O Caicedo e o Enzo Fernandes fizeram um primeiro tempo interessante no aspecto das batalhas físicas com os jogadores do Flamengo. Caíram de produção, começaram a desperdiçar também muitas bolas e o Flamengo crescendo e tomando conta do jogo. Foi para cima, teve uma chance na finalização do Gerson, batendo de fora, ela trisca, também num presente da zaga do Chelsea, né? A mesma situação do Wesley com o Pulgar, que ele tenta dar o passe, bate no Pulgar e volta para o Pedro Neto, teve também uma que o Chalobah a bola bate no jogador do Chelsea, sobra para o Gerson entra na área, corta, bate bem, a bola trisca no jogador do Chelsea, e no segundo pau o Plata tenta finalizar, não consegue. Logo depois tem uma outra finalização de uma jogada do lado esquerdo, se eu não me engano, do Ayrton Lucas, que sobra para o Gerson no segundo pau, o Gerson finaliza, o zagueiro salva em cima da linha, e aí o Flamengo, com volume de jogo, acaba empatando o jogo, depois de uma bela jogada também construída da direita, que vai para a esquerda, e depois acaba sobrando para o Bruno Henrique, depois do desvio, depois da assistência do Plata, acaba sobrando para o Bruno Henrique no segundo pau. Bruno Henrique já estava dando uma presença ofensiva muito grande. Isso aos 17 do segundo tempo. E 3 minutos depois, aos 20 do segundo tempo, depois de um escanteio, o Luiz Araújo, que não fez um bom jogo hoje, né? Bem abaixo do que o jogo do jogo contra o Esperance, que para mim ele foi o melhor em campo. Ele estava cobrando todos os escanteios muito mal. Escanteios, e olha que o Flamengo teve... vou botar aqui as estatísticas, depois eu retomo, tá? Estatísticas do jogo lá do Flash Score. Quer baixar o Flash Score de graça? Primeiro comentário fixado do vídeo ou na descrição tem também para você baixar o Flash Score de graça. Olha que detalhe aqui interessante das estatísticas. Depois eu vou retomar os escanteios do Luiz Araújo. Tem uma métrica do futebol hoje na estatística chamada gols esperados, que é esse XG, que ele pega a construção do lance de gol, pega como foi a finalização, pega como foi o desfecho da jogada, se o goleiro defendeu, se foi para fora, e ele calcula ali como uma métrica, que não é uma métrica 100% fidedigna, né? é uma referência. Ele calcula quanto que o time produziu e que, pelo que o time produziu, quanto que ele deveria ter feito gols. Geralmente, às vezes você tem esse XG, esse gols esperados, um time que produziu para meio gol e fez 3. Por quê? Porque às vezes é uma falha gritante, às vezes é um gol contra, ou às vezes você tem um time que produziu 4 gols e termina com 1, porque errou muito na finalização. Então, olha que detalhe. Os gols esperados, ou seja, uma espécie de, pela métrica, o placar do jogo deveria ser os gols esperados de 2 times. Olha os gols esperados do Flamengo, 3. Olha os gols esperados do Chelsea, 1.06. Arredondando, 1. Qual foi o placar do jogo? Flamengo 3, Chelsea 1. Então, por essa métrica, o placar do jogo retratou fielmente o que foi a partida. Embora as estatísticas mostrem um certo equilíbrio. Posse de bola, 52-48. Quase empate técnico. Flamengo um pouquinho maior. Finalizações, 13 para o Flamengo, 11 para o Chelsea. Aqui, uma discrepância. Finalizações no gol, 9 do Flamengo, 4 do Chelsea. Chances claras, chances que o Flash Score considera que eram grandes chances de gol, 4 para cada lado.
Aqui tem um empate, mas às vezes essas métricas talvez nem sejam os que você concorda tanto, né? Eu não me lembro de 4 grandes chances do Chelsea, né? Teve a do gol, depois tem uma escapada do Pedro Neto, considerar aquela finalização do Delap no começo do jogo chance clara, mas enfim, é a métrica do Flash Score. E escanteios 8-5 pro Flamengo. Tem um outro... Então eu estava falando dos escanteios. O Luiz Araújo cobrou a maioria desses escanteios do Flamengo, sempre pegando a bola meia altura, a bola batia na barriga dos jogadores do Chelsea ou nos próprios jogadores do Flamengo. E aí depois, no escanteio que ele cobra na altura da cintura do jogador do Chelsea, muda o escanteio. Quem vai cobrar o escanteio lá do lado direito, aos 20 minutos, foi o Pulgar. Ele cobra longo, a bola no segundo pau. O Bruno Henrique ganha de cabeça, não sei se foi do Enzo Fernandes ou do Cole Palmer, ele ganha de cabeça e joga a bola para o segundo pau, e tá lá o Danilo completamente livre para chapar, para encostar, para fazer o 2-1. E aí foi uma sensação de merecimento, porque o Flamengo era muito melhor que o Chelsea. Logo depois do segundo gol do Flamengo, tem a expulsão do Nicolas Jackson, que tinha entrado no lugar do Delap, e dá uma entrada criminosa no Ayrton Lucas. Ele poderia ter quebrado o Ayrton Lucas. O árbitro é automático de cartão vermelho, e aí depois o ritmo de jogo dá uma caída, o Chelsea tenta dar uma pressão ali, não encaixa, e aí o Flamengo dá busca uma segurança que é bem diferente da segurança contra o Esperance, né? O Flamengo, depois que diminuiu e quis controlar o Chelsea com 1 a menos, o Chelsea praticamente não teve chance de gol, e sem diminuir muito a intensidade. O Flamengo passou a controlar mais sem diminuir muito a intensidade. O Felipe Luiz disse na coletiva que não gostou dessa diminuição, que ele queria que o Flamengo fosse para cima para matar logo o jogo. O Flamengo deu uma administrada, mas aí depois das trocas, a entrada do Wallace Ian, que é um jogador que o Felipe Luiz conhece muito desde o Sub-20 lá, e um jogador que o Felipe Luiz tem apostado muito. O Wallace Ian entra no lugar do Gerson, o Varela entra no lugar do Wesley, faltando 8 para terminar, e aos 83, ou seja, aos 83, 7 minutos a menos, então dá 38 do segundo tempo, o Wallace Ian, depois de uma outra assistência do Plata, acabou virando assistência porque o Plata não pegou bem na bola, acabou explodindo no Wallace Ian, como sobrou para ele, isso na estatística conta como assistência. No fim, 2 assistências do Gonzalo Plata, o Wallace Ian bateu para fazer 3-1, e aí tinha fechado o jogo e fechada a vitória do Flamengo. Depois o Felipe Luiz botou o Pedro e botou o Michael nos lugares de Luiz Araújo e Plata, acho que só para ganhar tempo já aos 47 do segundo tempo. Um plano de jogo muito bem executado, de bloquear as jogadas do Chelsea pela lateral, ao mesmo tempo que colocou os laterais do Flamengo, mais o Wesley do que o Ayrton Lucas, no campo de ataque, e uma capacidade incrível do Flamengo de reter a bola e superar o meio-campo do Chelsea, que é um senhor meio-campo. Meio-campo de Caicedo, Enzo Fernandes e Palmer é um senhor meio-campo. Hoje foi uma pegada diferente, porque o Palmer jogou mais aberto na direita, não jogou rigorosamente nada. O Reece James foi um volante pelo lado direito, junto com o Caicedo, e o Enzo Fernandes jogou um pouco mais à frente. Mas o meio-campo do Flamengo, com Jorginho, com Pulgar, com Gerson, um grande jogo. Com o Luiz Araújo, quando afunilou, embora não tenha tido um jogo muito feliz, o Flamengo mandou na partida e foi muito melhor que o Chelsea. E, às vezes, no futebol, o melhor não vence. Dessa vez, o melhor venceu. A gente tem que falar individualmente. O Wesley errou no lance do gol, mas depois fez uma partidaça, uma grande partida, mostrando ali o nível de confiança que ele se recuperou. O Jorginho, de novo, fez um grande jogo de controle no meio-campo. O Plata, para mim, especialmente quando ele saiu da função de referência. No primeiro tempo, acho que ele jogou bem também, mas especialmente depois que ele passou a jogar na linha de meio, jogou muito bem. O Bruno Henrique foi o melhor em campo? Acho que está justo. O cara que faz um gol, o gol
faz o gol do empate e dá assistência pro gol da vitória, para mim merece ser, e vindo do segundo tempo e tudo. Então jogou muito o Bruno Henrique, um jogador que faz esse papel muito bem, jogador que cada vez mais precisa ter os seus minutos dosados. Às vezes quando ele começa jogando a participação não é a mesma, mas é um jogador que dá múltiplas possibilidades na frente, pode jogar aberto pela ponta, embora já não tenha a velocidade de outros tempos, pode jogar aberto pela ponta, pode jogar como dupla de ataque, ele e mais um centroavante, pode jogar como ele sendo atacante, para escorar o jogo aéreo, para atacar as costas da linha de defesa. Então, não vinha jogando bem, é verdade, mas hoje entrou no espírito do jogo, é um jogador muito decisivo e entrou no espírito do jogo. E tem que falar do Gerson também. Eu tinha meus questionamentos com o Gerson diante dessa proposta aí do Zenit, mas está provado aí que o Gerson está totalmente na pegada, no pique da Copa do Mundo, e nisso é um jogador num nível diferente. A partida do Gerson hoje foi uma partida de um jogador que sustenta time, que sustenta meio campo. E muitos momentos ele voltando para marcar, voltando para segurar a bola, sendo apoio dos momentos que o Chelsea conseguiu encaixar uma subida alta. Gerson fez uma partidaça. Se não fosse esse poder de decisão do Bruno Henrique, ele poderia fatalmente ser o melhor em campo. Uma grande partida. E tem que falar do Filipe Luís, né? Que senhor treinador. Eu, num primeiro momento, não entendi a escalação do Wesley no lugar do Varela, porque o Varela fez um grande jogo contra o Esperance, mas acho que está muito claro que a imposição física do Wesley, que é maior que a do Varela, estava no plano de jogo do Filipe Luís, seja para bater de frente com o Pedro Neto, ou com o Madueke, se ele pensasse que o Madueke fosse jogar, acabou que o Madueke não jogou, não começou jogando, depois entrou no finalzinho, seja para segurar o próprio Cucurella, que é um cara que apoia muito. Então essa intensidade do Wesley, essa entrega física seria importante. A troca do Danilo do Léo Ortiz pelo Danilo, o Filipe Luís depois falou que já estava programado para o Danilo jogar esse jogo e que ele ficava só na dúvida de tirar ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Acabou tirando o Léo Ortiz. Então aí acho que era rodar o elenco. E aí ele fala, por mais que vocês não compreendam, e aí vocês, acho que ele está se referindo à imprensa, mas principalmente à torcida, por mais que não compreendam, eu tomo aqui as decisões e vou acertar, vou errar, mas era essa. Então no entendimento dele era tempo para dar minutagem, dar rodagem para o Danilo. E o Danilo fez um jogo muito bom também. E a do Plata fazia todo sentido. De novo, aquele debate do Pedro. Acho que o Pedro ainda não está no ritmo que é do Pedro que pode ser. E acho que fez todo sentido. E gostei muito do Plata, que acabou dando uma assistência para o gol do Bruno Henrique e depois uma assistência ali meio que no bate e rebate, meio que no sem querer, mas o Plata sai com 2 assistências no jogo. Então, é impressionante esse começo de carreira do Filipe Luís, impressionante o nível de preparo para enfrentar o Chelsea, impressionante o pé no chão e a racionalidade, a sobriedade do Filipe Luís, né? Um grande destaque no jogo, muito, muito, muito grande. E tá aí, Flamengo agora dependendo de apenas um empate para ser primeiro do grupo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tá rolando o outro jogo do grupo, o jogo entre Los Angeles FC e Esperance. Esse jogo, no momento que eu estou gravando aqui, tá aos 42 do primeiro tempo, 0-0. Se esse jogo terminar 0-0, o Flamengo já está classificado e já está classificado em primeiro do grupo. Porque o Flamengo em primeiro do grupo, mesmo que ele perca, se esse jogo terminar empatado, Flamengo com 6 pontos, mesmo que ele perca para o LAFC, o Chelsea poderia chegar a 6, mas o Flamengo ganha do Chelsea no confronto direto. O LA só poderia chegar a 4. Então, o Flamengo, se terminar empatado, ou se o Esperance da Tunísia ganhar, o Flamengo também termina em primeiro. Então, o jogo do Flamengo, se você está vendo esse vídeo durante LAFC e Esperance, o Flamengo precisa que esse jogo termine ou empatado ou com vitória do Esperance, que aí, nesse caso, o Flamengo já será primeiro colocado do grupo. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa do jogo, diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo tem
o link para você baixar, para você conversar com a galera do Turista FC. Turista FC, a empresa de turismo esportivo de maior credibilidade do Brasil e que pode te levar para a decisão, para a fase decisiva da Copa do Mundo de Clubes. Quer ir só para o mata-mata da Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos? O Turista FC te leva. Primeiro comentário fixado do vídeo. Só clicar e conversar com a galera pelo WhatsApp. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.